A graça e a paz, irmãos, uma boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez para trazer uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. Eu quero ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 6 e versículo 7, que dizem assim: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também nele andai, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo era um líder espiritual muito cuidadoso e zeloso para com a fé daqueles que haviam se convertido a Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos há relatos que Paulo, quando estava nas viagens missionárias, ele voltava nas cidades onde havia evangelizado e pessoas haviam se convertido a Cristo, e ele fazia aquilo exatamente para motivar, para incentivar aqueles novos irmãos a permanecerem na fé, no caminho do Senhor Jesus. Nesse texto que lemos aos Colossenses, é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz. O cuidado com a fé dos irmãos em Jesus. Por isso ele dizia: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também nele andai. Foi importante Paulo ter dito isto, porque aqueles irmãos estavam diante de uma situação muito difícil. Falsos ensinos espirituais sendo transmitidos naquela ocasião. Mas, irmãos, a verdade é que essa orientação do apóstolo Paulo nos traz a lembrança uma coisa muito preocupante. É que muitos crentes, quando aceitam a Jesus como Salvador, o fazem com muita alegria, com muito empenho, se dedicam na obra de Deus, mas com o passar do tempo, aquela dedicação, aquela alegria, aquele ânimo vão diminuindo. Por isso vem aqui um alerta para nós, nos dizendo que assim como nós recebemos a Jesus, devemos continuar nele, devemos continuar andando nele. E o apóstolo Paulo nos mostra no versículo seguinte a maneira como nós e aqueles crentes em Colossenses receberam a Cristo. Como, por exemplo, ele diz: arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Paulo disse que aqueles crentes, quando receberam a Cristo, o fizeram arraigados nele, isto é, enraizados. E essa palavra arraigados ou enraizados nos mostra uma vida cristã comprometida com o reino de Deus. Não uma vida cristã superficial, mas uma vida que tinha um compromisso verdadeiro, profundo. Mas Paulo fala também ainda e sobre edificados nele. Aqui nos fala do alicerce. Quando eles se converteram a Jesus e quando nós nos convertemos, nós o fazemos edificando-nos em Cristo, não na igreja, não no pastor ou em qualquer outra coisa, mas nos edificamos em Jesus. Mas Paulo também diz que aqueles crentes, quando receberam a Cristo, e nós, quando recebemos, o fazemos também confirmados na fé. E essa expressão, confirmados na fé, significa a maneira de viver é que atesta a nossa maneira de viver, de falar, de pensar, de agir, de se comportar, atesta a nossa vida cristã, que estamos confirmados na fé no Senhor Jesus. Então, foi dessa forma que aqueles crentes colossenses aceitaram a Cristo, receberam a Cristo. Eles receberam a Cristo, assim como nós também o fizemos, arraigados ou enraizados em Jesus, sobreedificados em Jesus e confirmados na fé. Foi dessa forma que nós aceitamos a Cristo. E a orientação de Paulo
é que nós assim prossigamos. A verdade, meus irmãos, é que com o passar do tempo, com os problemas desta vida, com as dificuldades, com as adversidades, com as tribulações, com as provações, com os desafios que esta vida coloca diante de nós, há uma tendência em que o nosso fervor espiritual, a nossa motivação, o nosso encorajamento tendem a diminuir. Por isso a Bíblia diz: assim como recebestes a Jesus Cristo, andai nele. Tenhamos cuidado. Como recebemos a Cristo, nós devemos continuar andando nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé. Que assim seja a nossa caminhada cristã, até o dia em que o Senhor Jesus nos chamar para a eternidade, ou quando Ele voltar para buscar a sua igreja. E a você, meu prezado amigo, amiga, que ainda não tem Cristo como Salvador, que assim como os crentes em Jesus, você o receba como seu Salvador e como seu Senhor, para que você assim tenha também uma vida arraigada e sobreedificada no Senhor Jesus e confirmado na fé. Aceite a Cristo como Salvador e tenha nele a vida eterna. E a nós, irmãos, andemos em Cristo, conforme nos orienta a palavra do Senhor por meio do apóstolo Paulo. Deus abençoe a todos, tenha uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.